Rita, bem-vinda. Boa noite para você. O mercado de trabalho foi uma das maiores surpresas da recuperação do pós-pandemia e a gente sabe que é preciso tempo ainda para entender exatamente o que motivou todos esses movimentos, mas quero te ouvir sobre a tua avaliação do que aconteceu no mercado de trabalho, tanto do ponto de vista quantitativo, mas especialmente qualitativo do emprego no Brasil. Ei, Thaís, boa noite. Eu quero aqui, coloquei alguns pontos para a gente falar do ponto de vista qualitativo, para a gente entender a realidade atrás dos números, porque é uma taxa de desemprego histórica, né? E, é claro, da manchete, né? 19 estados mais o Distrito Federal, então nós estamos falando de 20 unidades em 27, com a menor taxa de desemprego desde que a série histórica começou a ser mensurada em 2012. E houve uma queda, né, também em relação a 2024, né? Nós saímos de 6,6 para 5,6, então realmente são dados históricos. E quando a gente olha, né, maior número de pessoas com carteira de trabalho assinadas, etc. e tal. Mas vamos ao que o IBGE pergunta quando ele sai às ruas. Ele pergunta: você está procurando emprego? Se a sua resposta é não, você não está desempregado, você está na informalidade. A taxa média de informalidade no Brasil em 2025 foi de 38,1%, mas a taxa de informalidade no Maranhão, por exemplo, vou pegar minha cola aqui que é número demais, 58,7%. Então, mais da metade da população economicamente ativa do Maranhão estava na informalidade. No Pará, 58,5%. E na Bahia, 52,8%. Vou repetir. Se você não está procurando emprego, você não está desempregado. Você é um trabalhador informal. Vamos voltar ao Maranhão. Para cada 2 pessoas recebendo auxílio no Maranhão, existe uma com carteira assinada. É 2 para 1. Essa é a proporção e isso é refletido nessa taxa de informalidade. Outro dado que eu queria destacar é em relação ao rendimento médio. O rendimento médio, e que houve uma alta acima da inflação no rendimento médio real do trabalhador no Brasil, ficou em 3.560, na média. Mas aonde nós temos o maior rendimento médio real do Brasil? Em Brasília, no Distrito Federal. E São Paulo, que concentra o maior número das indústrias, do setor de serviços, de comércio, que responde por 30% do PIB, o rendimento médio é de 4.190. Minas Gerais, que responde por 10% do PIB, o rendimento médio é de 3.350. E o que nós temos de concentração em Brasília? Funcionários públicos, é o setor privado, é a gente carregando os penduricalhos. Daí essa defasagem do setor. É um setor primário com uma média salarial, um setor privado com uma média salarial muito aquém. Isso é realidade, né? O trabalhador, o funcionário público recebe cerca de 70% a mais do que a média do trabalhador do setor privado. Isso está refletido aqui. Outra coisa que eu queria destacar é que dessas 20 unidades da federação, né, que é 19 estados mais o Distrito Federal, a Bahia consta aí, com uma taxa de desemprego de 8,7%, que foi a segunda maior do país. Só perdeu para o Piauí, 9,3%. Mas a Bahia, com 8,7%, e Pernambuco, que foram os 3 estados com a maior taxa de desemprego, consta da lista daqueles onde houve a redução do desemprego, porque em 2024 o desemprego lá era de 10,8%. Então os estados do norte e do nordeste chamam a atenção pela taxa de desemprego muito mais alta do que a média do país e pelo nível de informalidade. E aí, gente, não é coincidência. São os estados onde existe a maior concentração de pagamentos de auxílios para
para a população em geral. Repito a pergunta do IBGE: você está procurando emprego? Não. Então você está empregado na informalidade. Ou melhor, você está trabalhando como um trabalhador informal. Essa é a realidade atrás dos números de um país que enfrenta a maior crise de mão de obra do século e de um país que quer votar de uma forma muito rápida uma mudança na escala de trabalho.